Vamos cantar essa música? Vamos ficar em pé? Eu não sou ministro de louvor, mas a gente vai começar. Temos a ajuda do Bill aí hoje, né, Bill? Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos de novo? Acho que a gente lembrou, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos orar. Querido Deus, é muito bom podermos ter esse tempo juntos, onde podemos enaltecer o Teu nome, cantando, intercedendo, orando e em momentos em que também teremos para ler a Tua palavra, meditar nela e aprendermos juntos. Suplicamos a bênção do Senhor para o nosso encontro e que tudo que realizarmos aqui possa agradar o Teu coração e trazer edificação para cada um de nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos se sentar, mais um, Bill, né? Qual que é? Cantai ao Senhor um cântico novo. Mário, você pode dar uma força lá para a gente? Procurar lá na internet. Não é para cantar não, o Mário pensou que era para cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. É conhecido, mas é sempre bom ter a letra, né? E ao Senhor. As maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. No seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura
seu santuário. Desde o início, vamos lá desde o início. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, ser louvado, do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. A presbítero Adilson Derito nos trará a reflexão bíblica, irmãos. Em seguida, nosso chanceler fará a palestra. Boa tarde a todos. O dia que o reverendo Gidásio fez uma ligação, fazendo o convite para conversarmos um pouquinho a respeito da palavra do Senhor nesta tarde, eu disse assim para ele: está escutando o barulho do joelho? Mas eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração nessas 2 últimas semanas. E vocês sabem, eu moro em Santo André, e de lá para cá dá um bom tempo de meditação, até chegarmos, não é? 1h30, 1h40, quando muito rápido, 1h15. E o texto que o Senhor colocou no meu coração é o texto que se encontra em 1 Pedro 5, de 1-8. E eu gostaria de me ater aos versículos 8 e 9. Então eu quero agradecer muito ao reverendo Gidásio, a todos os irmãos, por estarem aqui presentes. Esse projeto tão maravilhoso que Deus tem colocado no nosso coração ao longo de tanto tempo. E nós temos tido a grande oportunidade de vê-lo em andamento, cada vez mais se consolidando. O 1 Pedro de 5, de 1-8, diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, eu suplico a tua graça sobre todos nós, para que, em torno da tua palavra, sejamos, ó Deus, edificados por ti. É em nome de Jesus que eu suplico, Senhor. Amém. Não obstante esse texto ter sido escrito, aqueles cristãos que estavam dispersos pela perseguição desencadeada logo nos primeiros séculos, eu gostaria de ficar bem em cima desses dois últimos versículos, o versículo 8 e o versículo 9, nos chamando à sobriedade. Sede sóbrios. E existe um grande motivo, porque o inimigo das nossas almas, ele está ao derredor, o tempo todo, dia após dia, noite após noite, procurando nos devorar. Então, no que tange ao sofrimento e à perseguição, hoje o nosso contexto é bem diferente àquele vivido pelos nossos irmãos no passado. Então, além do fogo ardente, dito aqui pelo apóstolo Pedro, continuamente destinado para nos provar, em que aspecto essa exortação do apóstolo Pedro pode ser aplicada hoje ao nosso cotidiano, ao cotidiano das nossas atividades acadêmicas? Porque o texto fala aos nossos corações. Falou por muitos séculos e continua a falar. Uma segunda questão que eu coloquei aqui, eu sei que são questões para nós discutirmos uma eternidade, e será impossível fazer isso, mas quais são os leões que rondam cada um de nós, procurando nos devorar? Nas nossas lides diárias, nas nossas lides semanais, nas nossas lides mensais, semestrais e anuais. Quais são os leões? E, finalmente, como nós podemos resistir a esses leões, firmados na fé, firmes na fé, alicerçados? Como resistir? Bom, nós podemos aqui ter realmente uma lista enorme de leões, cada qual um mais intenso que o outro, dependendo da pessoa. Eu quero procurar discorrer apenas a respeito de 3. Porque diz que uma pregação presbiteriana tem que ter, tem que ser módulo de 3 pontinhos, então, não é? O primeiro que eu quero ressaltar, e eu creio que todos nós vamos reconhecê-lo nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, na nossa vida acadêmica. E é interessante, quando nós falamos de vida acadêmica, entre nós, falar 10 anos é uma criança, não é verdade? Eu sou uma criança ainda, já estou com 22 anos de Mackenzie, então deu para acompanhar muitas coisas. Não é? Fui recebido aqui pelo professor Ito, pelo professor Marcelo, lá no ensino médio, não é? Era realmente uma criança, 30 anos. E é impressionante isso. Então, o primeiro eu quero destacar é aquele leão, que está relacionado à nossa formação e titulação acadêmica. Puxa, mas o que tem errado com a nossa formação e titulação acadêmica? Não muita coisa. Mas vamos ver uma coisa, para consolidar isso. Todos sabemos as nossas dificuldades em avançar na formação acadêmica. Noites e noites sem dormir, sem comer direitinho, sofrimento, terrível sofrimento. Que dirá quando nós estamos lá naquela fase em que o tempo vem, não ao seu encontro, mas de encontro, não é? E cada vez mais parece que ele passa mais rápido, o tempo chega, aquele aperto todo, não é? Época de tese. O esforço intelectual, a busca solitária nesses momentos, quão difícil é aquela quantidade enorme de informações, e você não tem com quem conversar, porque é a sua tese, a sua dificuldade, e você pega alguém próximo e fala, ela não está entendendo nada, ou ele não está entendendo nada, mas é um momento tão necessário. Essa busca por conhecimento nesses momentos, e muitos outros, ela realmente é uma busca solitária. Horas dedicadas a essa dissertação, a essa tese, aos nossos próprios trabalhos acadêmicos. E é interessante que todo esse sofrimento deveria desencadear em nós um sentimento diferente, muitas vezes, daquilo que nós presenciamos.
Todas essas dificuldades, então, elas deveriam reunir condições para que o indivíduo pudesse desenvolver um olhar abrangente a respeito da vida, a respeito dos seus relacionamentos, a respeito do cotidiano, principalmente o acadêmico. Uma formação diferenciada, capaz de entender o mundo que está à sua volta. Um conhecimento que possa ser capaz de conduzir a uma ação transformadora. Porque nós queremos agir não por agir. Nós queremos agir para transformar. Porque uma educação ou uma atividade que não transforma, não tem sentido, não tem significado. Mas, ao invés disso, se eu estiver errado, depois vocês podem puxar a minha orelha, né? Mas, ao invés disso, como resultado de tanto esforço e dificuldade, é comum perceber o ostracismo. Ao invés de comunicar conhecimentos, muitos se retraem, não passam aquilo que aprenderam, não compartilham o conhecimento, e não só o ostracismo, mas também abre-se uma oportunidade para perder grandes oportunidades. E é interessante também que há também um grande problema, a questão do orgulho. O orgulho acadêmico é uma coisa impressionante, né? Eu digo a vocês, e digo para os meus alunos, e digo onde eu estiver, uma pessoa que passou por uma fase dessa, de trabalho solitário, de busca, o momento que mais nós precisamos das pessoas, vamos colocar assim, no ambiente acadêmico, para interagir, para trocar, para receber esse conhecimento, e passa e se torna um orgulhoso, eu digo, a formação dessa pessoa não serviu para nada. Não mostrou para que serve o conhecimento, não mostrou para que serve uma formação. A humildade que nós passamos por esses momentos, ela deve ficar uma marca em nós. Então, o primeiro leão que eu quero destacar no ambiente acadêmico é a soberba do conhecimento. Que Deus nos preserve de não ficarmos ensoberbecidos com aquilo que Deus concedeu que nós um dia pudéssemos receber. A soberba não esteja em nossos corações. O primeiro leão. Esse comportamento é interessante porque, além de fazer mal a nós, de interromper essa interação com o nosso próximo, de fazer a transformação, ele também tem um efeito negativo em relação aos demais. Não raro, é reconhecido no ambiente acadêmico também, esse perigo, porque cada um de nós, professores cristãos, devemos, então, evitar. Como passar do tempo, nós podemos ser seduzidos por esse orgulho acadêmico. Quando as suas publicações começam a ser computadas como citações e tudo mais, o teu Google Citation começa a rodar um pouquinho mais rápido, o teu índice H está explodindo lá em 3.000 já, tem que tomar cuidado, não é verdade? Tem que tomar cuidado, porque é um sentimento que pode nos atingir. Mas, por outro lado, nós, como cristãos, numa universidade presbiteriana, em que temos uma condição completamente distinta daquela dos irmãos que estavam na dispersão, em que nós podemos falar, que nós podemos mostrar o motivo pelo qual nós nos movemos na academia, muitas vezes nós, de forma semelhante, não com orgulho, mas com uma falsa humildade, nos retraímos e deixamos de pesquisar. Esse fato do orgulho do outro, por nós procurarmos evitar uma certa similaridade, nós fazemos o inverso. Nos revestimos de falsa humildade. Então, é um sentimento inibidor, que pode levar um sentimento também de impotência. Imagine só, você ao lado do Cleverson, com 3.000 lá no índice H, não é verdade? É algo assim, na academia, isso é algo comum, não é verdade? Então leva a esse sentimento de impotência, leva também a uma atuação tímida em nossas salas de aulas, em nossas pesquisas, apagada, descompromissada, com a qual você deve sempre estar ligado, porque uma formação descompromissada com
o passar desse conhecimento a formar outras pessoas, não vai servir para muita coisa. Uma atuação sem coragem para agir de forma transformadora. E o que me vem à mente? Aquele famoso desenho, ó céus, não é? Sem energia. Aquelas aulas sem olhar nos olhos dos seus alunos. Aquelas aulas que você só vê problemas. É muito difícil isso. Nós temos que fugir disso. Então, como contraparte, essa falsa humildade leva aquilo que eu nominei aqui como o nosso segundo leão, a preguiça intelectual. Nós temos que abandonar a preguiça intelectual. Nós temos, como cristãos verdadeiros, buscar conhecimento para transformar essa nossa sociedade. Agora, você com preguiça, eu com preguiça intelectual, como você vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir. Então, 2 Pedro 1, de 5 a 7, que seria o versículo anteriores, né? Ele diz aqui: e por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por quê? Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem inativos e nem infrutuosos no conhecimento, que é o puro conhecimento, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto, se nós não formos inativos nesse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro conhecimento, o que dirá no conhecimento científico, no conhecimento acadêmico? Deus há, cada dia, de nos iluminar para adquirirmos esse conhecimento e servir cada vez melhor o nosso Deus. Essa é uma arma poderosa para uma ação transformadora. A fé que nós nutrimos no nosso Senhor. E para finalizar, porque eu disse que eram 3 leões, né? E esses leões, nós pudemos, ao longo desses 22 anos, alguns irmãos até mais, que também puderam perceber, e eu queria destacar que é a questão dos efeitos deletérios que muitos dos nossos irmãos e outras pessoas que trabalharam ao longo desses anos na nossa instituição, que é aquele efeito deletério do status da posição, o status da imagem do poder, porque em nossa instituição ninguém tem poder. Ninguém tem poder. Todos fomos colocados a desenvolver atividades a serviço do outro. O único poderoso nessa instituição é o nosso Deus. Então, esse status de imagem de poder, ele tem efeitos deletérios. Eu quero destacar um contra-exemplo de um irmão do passado que abandonou o status de poder. Vocês se lembram daquele jovenzinho que disse que tinha olhos bonitos, que matou um leão, que matou um urso, e foi levar comidinha para os irmãos valentes, grandões? Ele chegando, quem é esse aí? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? O que os irmãos falaram? Rapaz, você é prepotente mesmo, fica quietinho aí, né? Não foi assim? Olha que coisa interessante. E o homem passava, o gigante passava, afrontava, passava, afrontava, e aí chegou aos ouvidos de Saul, que, olha, existe um aqui que diz que afronta, que vai lá enfrentar o grandão aí. Chega Saul, o próprio rei, veste Davi com a sua armadura, toda a armadura, tudo que era sonho daqueles lutadores ao redor ali do rei, a armadura da guarda real. Davi coloca aquela armadura, e acho que ficou até meio cambaleante, não é? E o que ele fez? Ele se despiu. Disse, olha, se despiu.
tirou aquela armadura, mas não perdeu o propósito. Não perdeu a sua estratégia para derrotar aquele grandalhão. Ou seja, muitas vezes o status do poder, dessa imagem de poder, faz com que nós, em nossas posições, fiquemos travados. Fiquemos a não desenvolver aquilo que nós somos colocados a desenvolver. Eu digo em todas as esferas. Me permita, reverendo Davi, não é o caso? Desde a chancelaria, a reitoria, todas as diretorias, as pró-reitorias, as coordenações de pró-reitorias, os diretores de unidade, os professores. Todos nós fomos colocados a desenvolver algo sério no serviço do Senhor. Algo que leva à transformação daqueles que nos chegaram à mão. O que eu quero destacar, finalmente, é que a nossa instituição, nós também tivemos e temos vários exemplos de Davi. Sem querer fazer nenhuma analogia, mas nós temos um Davi. Há 20 anos, nós víamos o que nós estamos vendo hoje na nossa universidade? Não. Nós tivemos uma semana, aqui terminando no dia de hoje, com devocionais. Você sabe como foram essas devocionais no início? Quem fazia devocional sabe muito bem do que eu estava falando. Aqueles alunos ficavam conversando, ficavam achincalhando, batiam palma. Isso não acontece. Mas nós temos vários Davis, homens e mulheres que ocupam ou ocuparam cargos e não se deixaram levar pela imagem do poder. E nem também deixaram de exercitar a sua atividade por falta de capacitação. Pelo contrário, buscaram essa capacitação e aquilo que faltava, o Senhor capacita e capacitará sempre as nossas vidas. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que assim o Senhor nos abençoe em prosseguir firmados em nossos propósitos. Fico muito feliz e agradecido a Deus, porque hoje nós estamos aqui, apesar da tempestade pela qual nós passamos nesse último mês. Deus seja louvado e glorificado em nossas vidas. Amém. Obrigado, professor Adelito, pela reflexão bíblica tão edificante. Depois, se puder compartilhar no nosso grupo, professor, eu gostaria de ter uma cópia para deixar isso registrado. Antes de passar para o nosso chanceler, queridos, eu queria que você deixasse o seu nome, porque nós vamos fazer um sorteio de 3, 6, 7 livros. Alguns autores estão aqui, vão poder fazer a dedicatória para você. E, aliás, eu conversei com o professor Sérgio, estou pedindo a alguns professores que têm livros publicados, se você puder trazer um exemplar, para vez ou outra nos nossos encontros, a gente poder sortear esses livros. Então, se você tem algum livro publicado, traga para a gente, dê de presente para o grupo de professores para a gente sortear. Vou distribuir para vocês encherem, tá bom? Obrigado. Doutor Davi, por favor. Um, dois, pronto. Estar com vocês de novo, depois de um tempinho fora. A gente testou antes, deixa eu ver se eu entro aqui no...
Qual delas que é? É a... Pronto. Eu tinha pensado que ia ter tempo essa tarde para terminar de arrumar graficamente o meu material. E aí não deu tempo. Então vocês vão ver algumas linhas que não deveriam estar ali. Eu só espero que não sejam linhas de pensamento, né? Mas eu me propus a falar com vocês sobre uma coisa que é bem crucial e talvez ela seja mais direta para o nosso trabalho do dia a dia. Eu estou sendo confrontado com o significado do que eu vou falar aqui a cada entrevista que eu estou dando, a cada artigo que está saindo sobre o Centro Discovery. E é lógico que a coisa que incomoda mais de tudo é que todo mundo quer jurar que faz ciência objetivamente, baseado simplesmente no princípio da dúvida, com neutralidade, e que isso é feito na base de quem se aproxima e só aceita as coisas que são evidentes aos sentidos, ou racionalmente derivadas, ou as coisas que decorrem dessas. E aí eu ouço essas pessoas assim que são, vamos dizer assim, têm 5 anos de idade epistemologicamente, mesmo que tenham 50 como cientista, e a pessoa vira e fala assim, porque afinal de contas as evidências científicas já comprovaram. E não consegue perceber que evidência não prova. Que nos é vedado depois de Karl Popper falar que na ciência a gente prova alguma coisa. A gente desprova e mantém as hipóteses que forem sendo sustentadas. À medida que eu penso nisso, eu penso por que é tão difícil, às vezes, falar algumas coisas. E eu creio que é porque do mesmo jeito que isso daí acontece em áreas acadêmicas, leva muito tempo, gerações às vezes, 2 ou 3, para as pessoas entenderem que a nossa compreensão aumentou, que certas coisas não pode, que não dá para sustentar. Então, do mesmo jeito que a gente demora para transcender o positivismo que nos marca de cabo a rabo no desenvolvimento intelectual, no Brasil, em particular, do mesmo jeito, para nós cristãos, muitas vezes a gente não consegue deixar de lado certos hábitos e continua agindo de um jeito que não condiz mais com a graça já alcançada. O que eu quero dizer com a graça já alcançada? Porque essa caminhada, a caminhada da igreja, não é só na vida de um crente que ele está num processo de santificação, que cada dia ele diz hoje mais que ontem, menos que amanhã. A igreja também vai se aprofundando. A revelação já nos foi dada, mas em cima delas, da revelação das Escrituras, Deus nos ordena que nós desenvolvamos e aprofundemos a nossa compreensão, e especialmente a compreensão das explicações. Senão você corre o risco de ter vinho novo em odres velhos. A nossa apologética, que é a nossa capacidade de apresentar nossa fé em relação às coisas reais do mundo, muitas vezes ela ainda está operando em modos, formas, que hoje vão fazer sentido para quem também tiver preso e atrasado em modelos epistemológicos que já não parecem carregar peso ou cachê no nosso mundo de hoje. Então a gente vai fazer uma apologética positivista para responder ao cienticismo positivista. O risco que a gente corre é que, para se proteger da inconsistência que vai acontecer com isso, a gente então faz uma dicotomia. E como Santo Tertuliano, a gente pega e fala algo que tem som de piedade, mas que precisa ser examinado. O que é que tem a ver Jerusalém com Atenas? Afinal de contas, a igreja com a academia, o cristão como herege, porque afinal de contas, os nossos princípios
não vem de uma coisa tão nua e crua como ciência e observação da natureza. Os nossos princípios vêm dos pórticos de Salomão, e é ali que nós aprendemos que devemos buscar a Deus com simplicidade de coração. Depois, e eu achei espetacular a conexão, depois de ouvir alguém mostrando na Bíblia o que significa essa humildade como um dos leões a ser conquistado, a gente vê o termo simplicidade de coração aí, usado para alimentar orgulho. E olha que eu sou um fã de carteirinha de Tertuliano. Mas por quê? Porque ele continua e ele diz assim: não tenho uso para um cristianismo estoico, ou platônico ou dialético. Depois de Jesus Cristo não tenho mais a necessidade de especulação. Depois do Evangelho não há necessidade de pesquisa. Tendo chegado à fé, não temos desejo de qualquer outra crença. Pois o primeiro artigo da nossa fé é que não há nada mais que se precise crer. Ele está certo teologicamente. Ele não entendeu o perigo de fazer o que um século e meio, dois depois dele, o pessoal vai começar a fazer, que é se refugiar e se isolar e se esconder no mosteiro, onde eu posso viver por Jerusalém, pela igreja, e me retirar do mercado de ideias, onde eu vou ter que discutir com o estoicismo, com o platonismo e com outras filosofias. O problema aí de Tertuliano não é que ele está errado no que ele afirma a respeito da fé, ele está certo. Mas ele não percebe que existe um orgulho implícito, coberto com capa de humildade, quando eu digo eu abraço a minha religião e não preciso me engajar com o mundo intelectual ao meu redor. Como que ilustra esse orgulho? Fácil. Olha, eu sei que a gente está começando aí um debate, mas é o seguinte: eu creio em Deus, você não crê. Não adianta, eu não vou te convencer. Então não existe diálogo entre nós. Então se um dia você estiver disposto a mudar de pressuposto, a gente conversa. A gente não percebe que às vezes faz isso. Isso que eu acabei de descrever, o pensador cristão, que tem talvez o que tem mais, ou segundo, que teria mais influência na minha maneira de pensar e na minha aproximação em termos de filosofia, que é Van Til, já estava mais velhinho e foi fazer uma série de palestras. Ele era o cara que revolucionou, estaria certo dizer que ele fez uma revolução copérnica na apologética cristã, porque ele abriu a apologética, ele tirou a apologética cristã da cadeia do evidencialismo racionalista e ele abriu a reflexão a respeito da inter-relação, que parte do fato de que os pressupostos têm um papel muito importante, e foi ele que abriu o caminho também para refletir a respeito das motivações do coração no processo de crença. E antes mesmo de Kuhn e de Polanyi, ele já estava falando da natureza fiduciária dos compromissos epistemológicos. Foram discípulos dele que, de certa forma, começaram o processo de revolução epistemológica que varreu as últimas 2 décadas do século XX. Eu tive o privilégio de ver isso acontecendo, o questionamento que hoje é conhecido como colapso do fundacionalismo clássico. E, no entanto, ele, depois dessa palestra em Harvard, virou para uma pessoa e falou: o que eu te falei? Exatamente. Não vou nem conversar. Seu pressuposto é outro, meu é outro, não tem diálogo entre nós. Que tristeza. Foi um escorregão, ele não estava passando bem. Está justificado por isso. Foi um escorregão. Mas, se não tem diálogo, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu seria mais feliz num mosteiro. Se pudesse casar, né? Levando a mulher junto, né? Senão, não. Aliás, é mais que isso. O que vocês estão fazendo aqui? Que papelão, gastar seu tempo tendo que relacionar as suas áreas de conhecimento com a sua fé, tentando integrar isso. Para com isso, fé é fé, academia é academia, não tem nada a ver, vive a sua fé. Se você é obrigado a estar, se você não pode, como eu, fugir para o mosteiro, que você é obrigado a estar, pelo menos não mistura as coisas. Como que a gente faz para sair desse molde? Porque ele está errado. Ele seria, basicamente,
a gente cortar o galho da árvore no qual estamos sentados. Ele tira a base para todo o trabalho que a gente faz. Lógico que esse argumento sozinho não deve ser o argumento principal. Mas ele é ignorável? Veja, o nosso racionalismo às vezes vai dizer que eu tenho que resolver só na base da lógica, eu não posso levar em conta os outros fatores. Espera, eu quero levar em conta os outros fatores, e um deles é que eu acredito que o que eu estou fazendo tem significado. Então eu preciso entender desse jeito, eu preciso achar as explicações, a heurística toda por trás disso, para mostrar que tem. Como é que a gente faz isso? O que hoje vai permitir que a gente tenha uma visão de mundo que não está dicotomizada, que nos dá mais e não menos? Eu não queria menos. Olha, se você não quer ter conflito entre a sua fé e a academia, é o seguinte, a gente faz uma cirurgia, tira um dos seus olhos e com um olho só você não vai ter esse conflito. Porque um olho só olha do ponto de vista da fé, o outro só do ponto de vista da ciência. Então a gente tira um dos dois e você... Não, eu não quero menos, eu quero mais. Eu queria alguma coisa que me fizesse ver mais, não menos. Porque se é verdade o que eu creio a respeito de Deus, então tem todo um mundo transcendente por trás da ilusão de que é tudo contingente. Eu quero mais. E como é que eu faço para apresentar isso para as pessoas de uma forma que é persuasiva? Como é que eu encanto as pessoas com a proposta cristã, ao invés de aliená-las, Porque, veja, o fato de que eu não sou responsável por mexer no coração de ninguém e provocar a transformação final, não me exime de apresentar o Evangelho de uma forma persuasiva, de uma forma que abre mais horizontes e não menos. Aliás, eu acho que se Vantil percebeu a necessidade que do lado dos seculares também a gente viu, Michael Polanyi descobre, começa a mexer com isso, o Popper vai e mexe um pouco, mas não tem coragem de ir até o fim. A escola analítica aprende as ferramentas que você precisa para olhar para a epistemologia e entender isso. O Thomas Kuhn chega e já rasga o véu e vira e fala, todo mundo que faz ciência está trabalhando dentro de comunidades e os interesses sociológicos e psicológicos afetam diretamente o que você faz, porque se você não estiver falsificando, ainda assim seu olho muda de acordo com os seus interesses. O negócio, essa consciência toda que veio, fez com que durante algum tempo, e essa é a nossa geração aqui, e tem gente bem nova aqui, tem gente com meia dúzia de anos a mais que eu, mas dá para dizer a nossa geração, a gente aprendeu que pressupostos eram importantes. E ainda que nem todo mundo tenha levado em conta a importância completa, aquele ranço de positivismo ficou, pelo menos a gente entendia que numa discussão você não pode considerar somente a lógica, você tem que considerar fatores existenciais, você tem que considerar... Mas ainda assim, a gente ainda argumenta de forma axiomatizada com as pessoas. E a axiomatização é uma redução lógica, necessária, mas ela é uma redução lógica. Ela não é a coisa em si. A coisa em si é diferente, é mais dinâmica. Eu acho, e já disse isso para vocês antes, eu acho que o argumento mais persuasivo que a gente tem, a única forma de apresentar com uma persuasão que não vem, eu gosto do termo persuasão, porque ele foge da ideia de convencimento. Convencimento é outra coisa, persuasão tem uma voluntariedade muito maior. Como é que a gente apresenta de uma forma que é clara, que é nova e que é persuasiva? Eu não estou usando nova porque o que é velho é ruim, eu estou usando nova porque eu acredito que houve mudanças significativas e nós vivemos num período de pós-verdade. E num período de pós-verdade, toda vez que você apresentar uma verdade axiomatizada, e eu não nego a importância de axiomatizar, mas toda vez que se apresentar uma mensagem axiomatizada, e mais nada, você já perdeu metade do seu poder de persuasão. Esses jovens que nós estamos educando aqui, desde os mais novos até as pessoas em pós-graduação e tudo, mas especialmente os mais novos, eles estão acostumados com uma outra forma de olhar para as coisas. Eu acho
e eu posso estar enganado, mas eu acredito que esse mundo que nos parece tão carente de verdade, estrutura e beleza. Nesse contexto, talvez o nosso argumento mais persuasivo para quem é da literatura, eu brinco ali trocando uma letra num termo que Jacques Derrida popularizou. Ele falava déférence, ele queria brincar compondo um termo feito da palavra para diferença e da palavra para deferência. Talvez o nosso différence, que inclui déférence, talvez o nosso canto, que vai ter mais poder de persuasão do bom tipo, talvez não seja tanto a força do nosso argumento. Ele precisa estar lá, porque se o argumento não estiver lá, se a compreensão, tanto orgânica quanto axiomatizada, não estiver lá, eu não tenho a capacidade de fazer. Mas na hora de apresentar para os outros, talvez o que faça o nosso argumento ter mais chances de ser ouvido e refletido é a capacidade daquilo que propomos de abrir horizontes mais amplos, panoramas melhores. Aliás, de mostrar que quando a gente olha para o mundo como um mundo com sentido, ele fica mais iluminado e não menos. De mostrar que o cara que vira e fala, você está ameaçando o consenso científico, isso é absurdo, o Mackenzie está fugindo do consenso científico. Eu viro para ele e falo, cara, falar em consenso na ciência é um absurdo. Você está usando o argumento da autoridade, é o que a igreja fazia na Idade Média para impedir a evolução científica. Seu argumento não pode ser da autoridade. Você tem que dizer que na ciência nós desejamos o contraditório porque nós queremos sempre ter a possibilidade de quebrar os paradigmas, de avançar nos paradigmas. Irônico que eu, pastor, faça esse argumento e que o outro faça o argumento contrário e bote no jornal, lá no topo, Mackenzie ameaça o consenso científico. Consenso científico. Quem foi? Foi Russell que falou que todo consenso é burro? Porque ele vira uma ortodoxia. Ele vira uma nomenclatura que não pode ser oposta. Pensa que bacana isso daí, é uma virada, né? Porque inverteu a mesa. Quem é o intolerante aqui, o religioso ou o outro? Isso é um exemplo de você mostrar horizontes mais amplos, não menos. Até eu brinco aqui, pondo essa foto das montanhas, enquanto que aqui no resto da apresentação também é bonito, não é? Mas está mais cinza. E a gente quer apresentar mais cheio de cores. Como que a gente faz isso como universidade? E o que eu vou apresentar agora para vocês é algo que eu apresentei para o Conselho de Curadores e depois para o Conselho Deliberativo. Gravei um vídeo a respeito disso. O vídeo eu não tenho a liberdade, porque foi feito para o Conselho e porque é mais longo, de compartilhar nesse momento, mas eventualmente. Mas isso foi recentemente e foi feito especificamente num processo no qual estávamos refletindo a respeito de como que se faz para que a confessionalidade seja mais permeante no Mackenzie, mais presente em todos os lugares. É interessante, essa era a capa lá da apresentação, como ela foi para o Conselho. O que é que o Mackenzie quer ser? E essa é a posição que o Conselho assumiu. E eu estou passando para vocês como professores cristãos, porque vocês são parte integral disso daqui. O que é que o Mackenzie quer ser em termos de confessionalidade? E aí sim, como que você chega lá? Quais são as formas concretas? E eu espero desafiar vocês e ao mesmo tempo surpreender. Tá? Primeiro eu vou mostrar os panoramas. Quem sabe que prédio que é esse? Esse é o prédio mais antigo na Universidade de Princeton, e ele é maravilhoso, porque ele tem corredores de madeira só encerada, e são placas de madeira lá que tem 200 anos. Né? Muito bonita, muito bacana, e alguns dos escritórios estão lá, mas a coisa mais divertida, eu não consegui fazer isso nas últimas vezes que estive lá, porque já estive lá em função oficial, acompanhado de um e de outro. Mas quando eu era menino e ia visitar amigos que estavam lá, porque eu estava em Filadélfia, pertinho, 30 milhas de distância,
O gostoso era patinar naquele corredor. Não vou te falar, a sensação de você patinar com uma bola de futebol, tentando jogar bola, coisa de universitário, né? Jogar bola com patins no pé, sabendo que aquelas pranchas de madeira nas quais você está tem 200 e poucos anos, que são os corredores sagrados da Universidade de Princeton, era muito divertido. Era errado. Então eu reconheço que é uma confissão. Esse é o prédio lá. Eu tive lá recentemente. Como é que uma instituição que começou com o propósito de, como instituição confessional, ajudar a formar a nova liderança dos Estados Unidos, berço da democracia como nós conhecemos, berço da ideia de que o Criador dotou o homem de algumas dádivas que não podem ser jogadas fora, dentre elas a liberdade, a dignidade e a busca da felicidade. Olha aqui, não fala a felicidade, fala a busca da felicidade. O direito de trabalhar e me esforçar. E essa instituição foi criada para dar um embasamento, olha só, filosófico, bíblico, teológico, para isso daí. Bom, em outro momento eu falo para vocês um pouco do que aconteceu em Princeton, do que aconteceu em outros lugares. Não é difícil de entender. Por exemplo, uma das coisas interessantes é que o momento principal de curva na confessionalidade de Princeton, as raízes, não o momento que isso chegou na superfície, mas de curva, aconteceu quando a universidade era basicamente uma máquina de matar presidente, porque cada um que assumia a presidência da universidade durava mais 9 meses, 12 meses. Foram 4, todos que morreram no primeiro ano no exercício, por causa dos desafios, do trabalho excessivo, da dificuldade, as tensões. E, finalmente, Jonathan Edwards se tornou o 4º presidente de Princeton. E ele morreu em 1 ano. Aí eles falaram, vamos tentar gente mais forte, vamos trazer da Escócia um escocês, né? E eles acharam lá o Witherspoon, que era um escocês e que era um filósofo do senso comum, muito bom. Ele era um ministro, um pastor escocês, mas ele era filósofo do senso comum, doutor em filosofia, e um nome conhecido. E o Witherspoon fez maravilhas quando ele chegou em Princeton, porque ele reestruturou um monte de coisa, organizou, preparou, ele deu o direcionamento que Princeton ia seguir. Mas uma das coisas que aconteceu com o Witherspoon é que ele virou e disse assim, até agora a gente tem procurado argumentar a base da nossa fé que nós queremos que esteja subjazendo o que fazemos, a gente tem argumentado em termos bíblicos. E eu acho que seria importante, porque existem pessoas que rejeitam a autoridade bíblica, nós argumentarmos em termos racionais. Então vamos diminuir as nossas referências à revelação e vamos ensinar as pessoas que racionalmente, pelo senso comum, essa proposta faz mais sentido. Interessante que isso causou a virada. Porque aos poucos, isso é um processo de decretar uma autonomia do lógico em relação ao pístico. É um processo de negar e esquecer. Ele é um reducionismo. Porque ele esquece que todo trabalho intelectual tem raízes fiduciárias. Não tem jeito. Bom, o processo em Princeton foi esse. Em algum outro momento eu falo sobre o que aconteceu nessas universidades. Mas o interessante é que se a gente quer refletir como é que a gente no Mackenzie vai fazer para criar encantamento, criar... em vez de assustar as pessoas, para criar persuasão. Não só para o benefício da manutenção da instituição, não. Para ser efetivo, né? Porque se a gente quer trabalhar em propor alternativas melhores, precisa ter alguém que queira ouvir, que queira aprender com a gente. Senão, nosso propósito caiu. Como é que a gente faz isso? Bom, o Duane Latin, nesse livro chamado Conceiving the Christian College, que é espetacular. Esse é um acadêmico, ele foi o presidente do Wheaton College. O Wheaton College continua tendo o nome college porque virou clássico. Mas ele é mais que uma universidade. No tamanho, nos cursos que tem e na fama que tem. Uma universidade cristã. O Wheaton, ele foi o presidente do Wheaton. E ele escreveu esse livro
pensando como é que seria uma instituição cristã. No processo de refletir sobre isso, ele foi obrigado a fazer um trabalho de taxonomia. Porque é muito fácil, você vira e fala, é uma instituição cristã. O que isso quer dizer? Será que tem categorias diferentes nas quais dá para entender? O Duane Litton argumenta aqui, nós cristãos somos chamados para o trabalho que ele, Alvin Plantinga, chama de despertar da consciência, consciousness raising. É interessante isso, se você parar para pensar, se feito direito, a missão que Deus nos chamou aqui é o despertar da consciência dos alunos, da consciência de quem eles são, do que esse mundo é, do que esse mundo precisa. Isso é ter ação redentiva na vida deles. É lógico que despertar de consciência é uma categoria da qual cabe desde falar de Jesus para alguém, até ajudar a ver o mundo com mais clareza. De acordo com Plantinga, ou crítica cultural cristã, o despertar da consciência tem mais afinidade conosco. Crítica cultural cristã, a gente geralmente não pensa assim. Aí ele continua. De acordo com Plantinga, os cristãos devem perceber que nossa cultura está envolta em uma competição pelo compromisso humano básico e que esse conflito penetra profundamente a cultura intelectual. Um repórter me entrevistando para um jornal levou uma fotógrafa. A entrevista se esticou. Fiquei empolgado demais. O que? 1h30, 2 horas. E ao final da entrevista, o repórter agradeceu, estava empolgado e tal. E a fotógrafa falou, com licença, desculpa, eu sei que eu sou só uma fotógrafa, mas eu queria fazer uma pergunta, posso, pastor? E aí eu falei, claro. O repórter falou, vai, pergunta para ele. Se for bom, eu até anoto. Aí ela virou e falou assim, o senhor no discurso, falando da forma como dentro do protestantismo se lida com situações complexas, por exemplo, de minorias, e o senhor disse que, num sentido, o senso de alteridade que o cristão quer ver no mundo funcionando, vai impedir de haver acepção dessa pessoa, ela vai ter que ser acolhida. Mas, ao mesmo tempo, o senhor fez uma distinção entre acolhimento e validação. Me ajuda a entender mais isso. Aí eu expliquei para ela, se você carece da minha validação, vamos supor, orientação sexual, eu quero ser validado, eu quero ser validada. Na verdade, é uma fragilidade psicológica. Por que eu que vou dar validação? Agora, acolhimento, tratamento condigno, tudo isso daí é a minha obrigação, porque ali está a imagem e semelhança de Deus, independente do que fizer. E mais que isso, é um irmão ou uma irmã de carne e de sangue. Mas a validação, não tem problema, não precisa. Eu até não devo fazer, porque essa pessoa não carece disso. Eu posso ajudá-la a estar forte o suficiente para entender que ela não depende disso. E aí eu expliquei isso para ela. O olho dela marejou. E ela virou e falou, poxa, mas ao mesmo tempo que isso daí soa assim, como se fosse estranho, alivia, tira um peso. Mas como que a gente, dessa forma que o senhor está falando, evita o preconceito? E lembra que eu escolhi usar a palavra acepção de pessoas? É porque preconceito a gente usa errado. Na verdade, preconceito a gente tem o tempo inteiro. Significa que a gente se aproxima das coisas com pressuposto. Esse não dá para se livrar nem que a gente queira. Mas fazer uma distinção de tratamento de qualquer pessoa por causa de algo que ela é ou que ela faz, fazer isso a priori, é uma atitude que Deus proíbe quando ele fala que o próprio Deus não faz acepção de pessoas e não quer que a gente faça acepção de pessoas. Como é que a gente faz para desafiar essa cultura que não adianta você dizer, não tem luta cultural? Tem. E é uma luta por significado, é uma luta por confiança e significado. Bom, o que ele, próprio Plantinga, fala? Existe uma batalha aqui, precisamos saber o que e quem são os competidores. E como essa disputa permeia as muitas disciplinas acadêmicas. Essas perspectivas são
sedutoras, são amplamente difundidas, são as perspectivas dominantes nas universidades e na cultura intelectual ocidental. Vivemos em um mundo dominado por elas, bebemos dessas visões com leite materno. É fácil abraçá-las juntamente com o seu projeto de forma irrefletida. Essa é a chave. Inconsciente, exatamente porque elas são dominantes. Agora, qual intelectual honesto que não concordaria que você assumir posturas de forma irrefletida e inconsciente é perigoso? É lógico que eu tenho a perguntazinha secreta guardada aqui. E qual cosmovisão tem a melhor capacidade de fazer isso? Eu acho que é aquela que reconhece os limites do ser humano e a carência de algo transcendente. Mas aí é a minha crença. Interessante que o cara falando isso é Alvin Plantinga, um dos maiores protagonistas da revolução epistemológica das duas décadas finais do século XX, catedrático, talvez um de maior fama na Universidade de Notre Dame, que é católica. Esse cara estudou com alguns dos grandes nomes de filosofia reformacional no começo do século XX, um cristão. E ele já foi listado como um dos intelectuais mais influentes nos Estados Unidos, especialmente naquela época da Revolução Epistemológica, juntamente com o Harold Westphal e com o Nicholas Walterstorff. São os três caras que foram... E ele está olhando para a coisa e falando assim: essas perspectivas são antagônicas ao cristianismo. Essas formas de pensar distorcem nossa visão de nós mesmos e do mundo. À medida que estamos desapercebidos delas e não compreendemos o compromisso que elas traem, o resultado é confusão e falta de interesse e integridade intelectual e espiritual para nós cristãos. Deixa de haver integração entre a nossa vivência acadêmica e a nossa fé. E a proposta do Tertuliano fica sedutora. Um artigo na Folha da semana passada chamava "Por que não a fuga para os monastérios?" E era um artigo de opinião onde a pessoa dizia assim: há pessoas que pensam que a guerra cultural já foi perdida, que já perdemos a batalha, e que talvez o melhor seja a gente ouvir o Zé Rodrigues e se refugiar numa casa no campo, curtindo os amigos e livros e discos. Aí ele fala: por que é que eu não acredito nisso? E aí ele vai escrever essa página de opinião dizendo: porque no final das contas eu prefiro ser alguém que até numa batalha perdida abraço aquela certa dignidade que existe de lutar por uma crença, de lutar por um princípio, de dizer para os outros: é um elefante, é um elefante. Vocês conhecem a história, né? A sala dos cegos, cada um apalpa o elefante num lugar. Não, isso daqui é um abanador, não, isso daqui é um tronco de coqueiro, não, isso daqui é uma vassourinha. E tem um cara que não é cego, que está num canto da sala, que foi empurrado para lá pelos outros, porque eles não dão nem espaço dele chegar perto, e ele fala: ei, pss, pss, é um elefante, é um elefante, é um elefante. Ele pode até perder a batalha, mas que coisa digna. Ele gritou que era um elefante até o final. Ele podia não entender como que era a pele do elefante, porque não deixaram ele tocar nela. Podia não entender como que era a orelha, mas ele estava vendo, e ele podia ter ajudado todo mundo. E se eles tivessem trabalhado juntos, teriam uma imagem mais completa. Então, no final das contas, essa questão de ser um foco de resistência para um mundo com significado. Nossa vida intelectual deveria expressar as qualidades cristãs de autocrítica e generosidade em relação aos outros. Isso preclui uma atitude de dominação, uma atitude de intolerância, qualquer tipo de atitude que não tenha aquela humildade básica que Deus quer que a gente tenha. Mas essas qualidades de fato não podem limitar os nossos esforços intencionais e propositivos quanto à viabilidade intelectual de nossas ideias e o defeito das alternativas. Senão o problema de divisão é dentro de mim mesmo. Eu que estou quebrado em partes. Vamos pensar em termos de taxonomia. Em 1966 foi feito um estudo, ele foi financiado essa comissão foi estabelecida
pelo governo americano, pelo Departamento de Educação do governo americano, e eles comissionaram um grupo de pessoas para fazer um estudo sobre a educação baseada em igrejas ou princípios religiosos, a educação superior nos Estados Unidos. E a ideia era trabalhar para criar um entendimento desse panorama. Primariamente é no trabalho de taxonomia. Interessante que ali, esse relatório conclui no final, dizendo que as universidades que tinham caráter confessional nos Estados Unidos poderiam ser divididas entre... Tem que falar poderiam ser divididas, vocês sabem que taxonomia é um jogo que todo mundo pode brincar, é fácil, né? Por exemplo, vou criar uma taxonomia. Eu creio que existem dois tipos de pessoas, os que acreditam que existem dois tipos de pessoas e os que acreditam que tem mais. É fácil, onde você traça a linha, você cria, mas... É interessante observar, porque daí você vai refletir sobre o porquê. Eles disseram que existem instituições religiosas que seriam caracterizadas primariamente por tentar ser defensoras da fé. Elas são efetivas em preparar pessoas que já têm fé, mas elas têm pouco impacto em ambientes que são de pessoas que não creem. Outros tipos de instituição são aquelas que são nominalmente confessionais. O que é uma instituição nominalmente confessional? O Dr. Marcel, o expert, é o senhor. Provavelmente nós já fomos, em vários momentos, só nominalmente, né? Aliás, o esforço, é um esforço do qual o senhor tem sido protagonista, é que deixemos de ser nominalmente confessional para ser realmente confessional. A pergunta é como? Alguns diriam que é quanto, eu diria que é como. Vamos lá. Existem as instituições que são genericamente cristãs. Nos Estados Unidos elas são chamadas de free institutions, free confessionality. Na verdade, é aquelas que gostariam de dizer, não estamos preocupados com religião, mas sim com espiritualidade. É mais neutro. Existem as que são eclesiasticamente direcionadas e existem as que são propositivamente confessionais. Aí o estudo vai classificar, é muito interessante, se você conseguir botar a mão nisso, só que ela é uma brochura mais rara. Eu consegui uma cópia digital que não dá para copiar, que está com algum tipo de trava que não dá para copiar. Mas eu achei ela para comprar usada no Amazon lá dos Estados Unidos por $280. Porque é raro o relatório em si. Mas ele pega todas as instituições que estavam em atividade naquela época e classifica numa dessas formas. Muito interessante. Outra taxonomia, e esse livro eu recomendo, se algum de vocês tem interesse nisso que eu estou falando e quer entender que caminhos a gente podia seguir, esse daqui é maravilhoso. Ele pega 5 instituições americanas que são de ponta e que são confessionais. E cada uma está dentro de uma taxonomia, dentro de um estilo. E ele analisa por que do sucesso deles. Por isso o nome, Quality with Soul. Porque essas são instituições realmente de ponta que competem, inclusive uma delas é a Ivy League. Está naquela liga das melhores, das 10 melhores dos Estados Unidos. Mas é interessante que ele já faz uma taxonomia diferente. Ele divide essas instituições entre a instituição que procura, que tem por alvo a criação de uma massa crítica. Ou aquelas instituições que têm por alvo preservar a sua ortodoxia. Ou aquelas instituições que tendem a caminhar numa direção acidentalmente pluralista. Acho que nós já fomos isso, né? Mackenzie. Ou aquelas que são intencionalmente pluralistas. O que é intencionalmente pluralista? Não, o nosso trabalho missionário é para convencer os outros que a verdade é person relative. O pluralismo está abraçado. Mas a acidentalmente pluralista é aquela que... Bom, eu vou descrever cada uma delas de forma melhor, daqui a um minutinho. Mas esse outro livro é uma análise das universidades americanas numa era pós-secular, que é a que nós vivemos hoje. E que poderia ser uma oportunidade, se nós não deixarmos passar esse trem. Porque o secularismo está em derrocada. E muita gente olha para isso com pavor, né? Os fundamentalismos religiosos vão triunfar. Não vão. Eles vão existir, sempre existiram. Mas a sociedade está um pouco mais aberta para considerar certas coisas. Vocês veriam o estrago se a gente tivesse aberto o Discovery Mackenzie há 15 anos atrás ou 20 anos atrás.
o escândalo seria maior. Hoje a gente pode até levar crítica, mas ao mesmo tempo muita gente vai escolher o Mackenzie preferencialmente, porque ali eles estão discutindo um espectro mais amplo. Nesse livro, eles olham basicamente para dois modelos, o que chama modelo guarda-chuva e o outro é o modelo sistêmico. Eles dividem as instituições. O que é o modelo guarda-chuva? Você tem lá alguns princípios, uma confessionalidade de boca, e você tem alguns esforços, geralmente capelania, geralmente aula de ética e cidadania, ou alguma outra coisa, não chamam ética e cidadania, mas alguma aula que fale, que tenha função apologética, mas não existe preocupação quanto à ciência que é ensinada, nem humana, nem exata. A confessionalidade não permeia a academia, permeia o resto da instituição. Modelo guarda-chuva. Por quê? Big umbrella, mas dentro cabe uma grande variedade. E ele identifica o que ele chama de modelo sistêmico. É aquele que busca tornar o pensamento cristão sistêmico a toda instituição. Raízes, galhos e frutas. É Wheaton College. É um lugar onde você, quando entra, você não assina um documento, sei que a instituição é confessional. Você diz assim, eu sou comprometido com Cristo e quero aprender a olhar o mundo do jeito que ele propõe, para que eu possa, como cristão, afetar o mundo ao meu redor. Não quer dizer que essas instituições que têm essa confessionalidade sistemática sejam mais fracas. Pelo contrário. Algumas delas, como a George Mason University, são extremamente respeitadas e fortes. E muito claras quanto a esse posicionamento. Mas tem implicações para o Brasil. Eu disse para vocês que isso daqui era para abrir uma discussão sobre como que nós podemos ser. Não é uma discussão onde nós seremos os protagonistas iniciais, mas é uma discussão onde nós seremos os protagonistas, no final das contas. Para fazer ou não aquilo que os nossos conselhos olham e entendem. Uma última coisa interessante é levar em conta os dois maiores arquétipos na discussão de universidade, não de universidade cristã, na discussão do que é uma universidade. O clássico, e se você não leu, leia. A não ser que o seu interesse não inclua a instituição, que você esteja pensando só dentro de uma área do pensamento, aí tudo bem, esquece. Mas se você tem também aquela coceira mais ampla de pensar o Mackenzie como um todo, ou a universidade como um todo, leia. É o clássico, The Idea of a University, pelo cardeal John Henry Newman. Cardeal Newman foi um anglicano muito importante, já maduro ele se converteu e foi para a igreja romana e se tornou um cardeal importantíssimo. Figura controversa, mas ao mesmo tempo ninguém de qualquer dos lados negaria o valor cristão que ele teve. Tá? E ele escreveu um livro, ele foi o reitor da Universidade de Cambridge. E ele escreveu um livro chamado The Idea of a University. Ali ele dizia o seguinte, a universidade medieval e o ideal de uma universidade é um lugar que ofereça perspectivas que funcionem como enraizamento transcendente para olhar para todas as áreas da vida. Por isso, universidade. Você tem a diversidade vista de um ponto de vista que integra o saber. Basicamente, o Newman propõe ali que você tem uma perspectiva unificada e integrada para olhar a pluralidade do saber humano, da sua experiência, de forma a alimentar, presta atenção nessa parte final. A despeito do anacronismo, ela é a parte-chave. De forma a alimentar e formar seus estudantes com conhecimento daquilo que é universal. Tem uma pitada de perennialismo aí, mas é a ideia de que existem verdades humanas que são universais. Verdade, justiça, equidade, caridade. E o propósito de uma universidade é analisar a experiência humana em várias dimensões, mas fazê-lo de um modo a formar alunos. É o ideal humanista, cristão. No caso do Newman era cristão, mas ele nem põe aí que é cristão. É o ideal de que
a nossa civilização ocidental, de que o mundo conseguiu tocar em alguns valores que são transcendentes para toda a experiência humana. E o Newman dizia, esse é o propósito de uma universidade. Na outra ponta, há um cara chamado Clark Kerr, que em 1960, ele era reitor da Berkeley. Em 1963, ele fez uma série de palestras na Universidade de Harvard, nas quais ele lançou o conceito de que falar de uma universidade, como falava Cardeal Newman, é, na verdade, um ranço religioso, é algo que é perennialismo puro e não faz mais sentido no mundo em que vivemos. No mundo em que vivemos, nós devemos falar de uma pluriversidade ou uma multiversidade. E a palestra dele é para dizer, não existe integração das diferentes áreas do saber. Não existe essa perspectiva unificada. No mundo nós experimentamos pluralidade de ideias, de conceitos, de pessoas, e o bacana é celebrar essa pluralidade. Ele diz, qualquer coisa como Newman propõe é monismo. E o que nós precisamos é pluralismo. Ele pegou a filosofia do William James e projetou ela, o pragmatismo dele, e projetou para o tipo de mundo que ele queria viver. A tradição anterior, por exemplo, Newman é alguém cristão que defendeu, mas ela também seria defendida por alguém como o Alfred North Whitehead, que era um panenteísta, mas ele acreditava que você precisava de uma educação que conectasse as pessoas com aquilo que é eterno, com aquilo que é permanente. Mas não. O Clark Kerr teve um efeito muito grande. Honestamente, Newman perdeu. Newman é bom para museu, Newman é bom para pendurar numa parede ou num pequeno altarzinho onde a gente reconhece o valor de coisas eternas. Mas ele tem que ser santificado até ele se tornar irrelevante. O Clark Kerr venceu. E eu vou propor, foi o que eu propus lá para o nosso conselho, que nós colocássemos essa taxonomia num espectro, porque eu creio que existe um aspecto na qual ela cabe melhor num espectro. Numa ponta do espectro, você tem o quê? Você tem o Newman, depois, seguido da instituição confessional com confessionalidade sistêmica, daí a massa crítica, daí o guarda-chuva, daí a acidentalmente pluralista, intencionalmente pluralista, e na outra ponta, Clark Kerr. Vamos trabalhar com um espectro em vez de escolher só uma daquelas taxonomias. E se você trabalhar com esse espectro, a próxima pergunta óbvia para responder lá ao comecinho é onde é que nós estamos hoje, ou no passado recente. Qual seria a melhor descrição para caracterizar o Mackenzie? O tempo já acabou, eu vou seguir um pouquinho mais. Para o Newman, a definição é uma perspectiva unificada e integrada para olhar a pluralidade do saber humano e da sua experiência e formar e alimentar os alunos com conhecimento do que é universal. A integração é uma forma de perennialismo, a cosmovisão cristã é presumida como fonte do conhecimento eterno, a teologia como foco de integração dos outros saberes. Isso é o que o Newman defende. A adesão a isso pressupõe a adesão universal ao ideal comum, mesmo não demandando compromisso explícito de fé da parte de todo discente e docente, demanda compromisso com o ideal universal. A ênfase é sempre numa conceituação mais monista, grande ênfase na integração de todas as áreas do saber, e a última representação clássica do ideal de uma universidade medieval. Eu vou descrever o espectro agora, só dando a ficha corrida de cada um. O modelo sistêmico tem por definição buscar tornar o pensamento cristão sistêmico a toda instituição, raízes, galhos e folhas. Integração, a concepção de integração. A integração é curricular, com o alvo de engajar todas as ideias e perspectivas de forma ampla e aberta. Caiu a lente. Só um segundinho. As escamas já voltam para o olho. Paulo era muito santo, então ele precisou perder as escamas. Eu careço das escamas para ver.
a adesão, sim, partindo sempre, a integração considera todas as perspectivas. No modelo sistêmico, para a gente não demonizar e dizer coisa de fundamentalista, é o seguinte: a integração exige que você estude todas as áreas e que estude várias perspectivas. No Wheaton, você estuda biologia evolucionária. Mas quem está apresentando aquilo para você está vindo da perspectiva cristã. Então existe um quê de crítica cristã que aparece no meio e uma tentativa de questionar o que precisa ser questionado. Mas a adesão pressupõe compromisso explícito de fé da parte de todo docente. Você só entra para ser professor assinando uma confissão de fé. O sistêmico é isso. Nem sempre exige dos discentes um compromisso igual. Muitas delas aceitam alunos, algumas até aluno, mas outras aceitam alunos não cristãos, mas o corpo docente só quem assina uma confissão de fé. A ênfase esse é o tipo de conceituação mais comum em instituições evangélicas e reformadas, comprometidas com uma cosmovisão cristã, especialmente na tradição calvinista. Existem vários, e alguns até de grande respeito, nos Estados Unidos e na Europa, porque eu estou pegando como modelo aqui, porque a literatura está mais fácil. Eu tenho um estudo parecido feito em cima da Inglaterra. Aí olha as instituições de lá. Mas eu posso te garantir que é bem paralelo, tá? O desenvolvimento. Esse tipo de instituição com modelo sistêmico é Dort College, Calvin College, são os lugares onde você diz a perspectiva cristã, a cosmovisão cristã é uma perspectiva unificada que todos nós seguimos. O modelo de massa crítica. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse daí, mais do que nos outros. O modelo de massa crítica diz assim: ainda que nós reconheçamos as limitações que tornam difícil a implementação de um modelo sistêmico, ela busca criar uma massa crítica de pensadores capazes de integrar a perspectiva cristã nas principais áreas do saber. Eu gosto de vocês, sou amigo, eu vou tirar as cartas da manga e vou falar com honestidade. Meu ideal é isso, massa crítica. Não o Mackenzie que só tenha cristãos, mas o Mackenzie que tenha um corpo no meio da universidade envolvido que crie o suficiente de massa crítica para que os nossos alunos aqui sejam expostos a uma crítica cultural cristã. Eu não escolheria, pelas limitações que o Brasil estabelece, pela nossa realidade, o modelo sistêmico hoje. Não acho que é possível. Mas o modelo de massa crítica é um ideal para mim. E eu não creio que nós estamos lá ainda. Foi isso que eu propus para o conselho. Por quê? Porque massa crítica não é a presença de alguns. Massa crítica não significa metade dos professores também. Mas significa talvez 30%, 20% de pessoas que sejam capazes de lidar com a coisa dessa forma. E um professor num departamento influencia filosoficamente o departamento inteiro? Raramente, só quando é alguém muito bom. Mas num departamento de 10, 2 ou 3 professores podem ter uma influência real. Pelo menos nenhum aluno que passar por ali vai poder dizer que não ouviu a perspectiva cristã também, a alternativa cristã. Pelo menos nós não vamos manter uma instituição que nos exclui do diálogo, por crermos que Jesus é Senhor, por crermos que o mundo deve ser visto dentro dessa estrutura de criação que é de redenção. No modelo de massa crítica, a integração entre os pressupostos cristãos e as várias áreas do saber não ocorre de forma total e sim substancial. Eu me satisfaço de saber que eu não preciso ter chegado lá para me alegrar. Eu preciso estar caminhando naquela direção. O efeito dessa massa crítica de pensadores deve influenciar a instituição em sua totalidade. E deve gozar do apoio das estruturas institucionais, ao invés de simplesmente ter a estrutura institucional, sem tocar no que acontece lá. No modelo guarda-chuva, deixa eu explicar o que é. Ele é o Umbrella Model, né? Claro, eu errei, não é também chamado. No inglês, Umbrella Model. Ele busca abrigar a pluralidade de perspectivas sem sacrificar a perspectiva patrocinadora. Interessante que mesmo no inglês é patrocinadora. Mantenedora.
Então a perspectiva da mantenedora tem que ser assegurada, não pode ser sacrificada, é papel do chanceler assegurar isso. Ele tem um corpo de capelães, e nós temos que ter cultos anuais, celebratórios. Não faz diferença na sala de aula. Esse é o modelo guarda-chuva. Faz diferença porque, claro, se alguém acredita, ele vai ser um pouco diferente. Mas o que se pede de todo mundo é um comportamento moral e ético, como profissionais, que não fira a perspectiva patrocinadora, a confessionalidade da mantenedora. Meu problema com isso é que isso é fugir para o monastério. Isso é colocar a nossa perspectiva cristã, que poderia enriquecer o debate desse mundo, e a gente levá-la para um ambiente privado, para dentro da capela, ou para dentro do... E deixar de dizer para os outros que é um elefante. Bom, vocês não gostam das pessoas, não? Uma vez eu falei para um rapaz sobre as doutrinas da graça, ele nunca tinha ouvido falar. E eu falei sobre as doutrinas da graça, os 5 solas da... Ele se sentiu assim liberto. Então a minha salvação não sou eu que faço, tal, se sentiu liberto. Ele voltou para o pastor dele, que era um amigo meu, um mico horrível. Chegou para o pastor dele e falou: escuta, você é presbiteriano de verdade, não é? Porque a nossa igreja é presbiteriana. O cara falou: sou. Ele falou: você conhece as doutrinas da graça? O cara riu, o pastor riu e falou: claro, desde o seminário. Ele falou: e o que é? Você não gosta de mim, não? Porque eu sou sua ovelha há 6 anos, você nunca me falou delas. Eu ia dizer, se eu ouvisse um troço desse, eu sair do ministério. Ele saiu, mas não por causa disso, mas saiu mais tarde. O quê? Vocês querem ouvir dos seus alunos? Pô, professor, você não gosta de mim, não? Faz 10 anos que você está me conduzindo, desde a graduação até o doutorado, e você nunca me falou que a sua vida tem sentido porque você acredita que... Esse é o meu medo. No modelo de guarda-chuva, não existe a expectativa, sim, a perspectiva patrocinadora é preservada de modos variados, simbolicamente apenas, em alguns contextos, até uma presença religiosa ou histórica na vida da instituição, dos conselhos e dos cargos diretivos. É bem característico na instituição guarda-chuva que os cargos diretivos são ocupados por pessoas que compartilham a visão institucional. A adesão, não existe expectativa de especial adesão, a visão confessional da parte docentes ou discentes, mas existe a expectativa de que a perspectiva patrocinadora seja respeitada. A ênfase na preservação da pluralidade de ideias na academia e na integração entre a visão do mundo somente naquelas áreas como teologia e áreas que são vistas como se fossem totalmente relacionadas à religião. Eu creio que o caminho nosso é de uma visão guarda-chuva para uma visão de massa crítica. Se é um espectro, nesse espectro, é óbvio, tudo que está aqui não dá. Mas eu também não acho que o objetivo deveria ser os outros 2 passos. Não no nosso contexto, não depois de 150 anos. Mas certamente sonho com uma massa crítica, onde a gente... Bom, acidentalmente pluralista, não vou nem descrever tudo, porque vocês já pegaram o que é a ideia. E a intencionalmente pluralista é aquela que a ênfase é na preservação da pluralidade de todas as maneiras, e o que é proibido é... Como que é a musiquinha do Roberto Carlos? Proibido proibir, né? O Clark Kerr, que é lá, a ponta final, era o cara que dizia que a multiversidade, fugindo do que Newman, Flexner e outros que eram teóricos sobre educação superior e estrutura de universidade, ele dizia que eles eram, de uma forma ou outra, eles eram monistas, e você só consegue ser um monista se você for muito religioso. Mas o William James já mostrou para a gente um caminho diferente. A integração entre a diversidade das áreas da experiência é uma camisa de força. E ela é ilusória. Ela precisa ser transcendida. A única adesão esperada de todo mundo é o compromisso com uma visão plural de mundo. Qual que é o problema com o absolutismo de uma visão plural do mundo? Coisa mais fácil de ilustrar. Você precisa se submeter e você precisa entender. Verdade absoluta, o mundo é plural e todo mundo tem direito à sua opinião. Ousa discordar disso.
É o grande problema que tantas vezes no pensamento filosófico, no pensamento abstrato, cai por sobre nós. Cria uma regra absoluta cria uma regra absoluta e diz assim, tudo é relativo, e não discuta essa lei. Você acabou de criar a mãe de todos os absolutos. Você acabou de matar a relatividade. Einstein, na física, e não tem nada a ver, mas quando Einstein identificou e tentou descrever a chamada teoria da relatividade, vamos pegar a especial. Ele estava sendo relativista ou ele estava tentando procurar a unidade que subjazia aquilo que aparentemente era plural? Relativo significa o seguinte, que ele está relacionado a alguma coisa. Não é tanto faz. Bom. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo aqui concorda que, como instituição confessional, chamada Universidade Presbiteriana Mackenzie, o que está para cá, esquece. Ser acidentalmente pluralista é burrice. Não, tirar o termo burrice muito pesado. É imaturidade, é uma instituição que ainda não conseguiu ter uma autoimagem refletida. Ela ainda está agindo só por instinto. Nisso eu queria tanto fugir aqui, eu queria que a gente nunca acabasse sendo acidentalmente pluralista. Esse perigo existe, porque a academia tende a ser pluralista, porque a maioria de nós foi e estudou com gente que é convicta do pluralismo. E aí, às vezes, é difícil não acabar sendo na prática. Na igreja, não. Na igreja, a gente não é pluralista. Quando fala com crente, a gente não é. Até usa o jargão cristão, né? Só olhar nas nossas listas de WhatsApp, a gente está preso dentro daquilo, porque é parte de quem a gente é. Tudo bem. Mas na hora de pensar como engenheiro, como historiador, como psicólogo, aí eu falo, não, isso é lógico, moralmente eu vou agir como um cristão. A minha ética é cristã, mas a minha intelectualidade é genérica, é como a de todo mundo. E aí eu vou ter que dizer, não, cada um tem sua opinião sobre isso, cada um tem sua escola, cada um tem... E caio nisso daí. O intencionalmente pluralista, uma instituição como Mackenzie nunca seria. Clark Kerr, provavelmente, se a gente convidasse para vir fazer uma palestra aqui, se ele estivesse vivo, não está mais, ele teria que fazer uma palestra com debate depois. Eu acho que eu ia querer debater ele. Ou botava o Marcelo, alguma outra pessoa, mas ia ter que ser um debate para discordar. Agora, do lado de cá, esse caminhar. Como é que a gente faz esse caminhar? Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Eu não posso e não tenho condições e também não é desejável que eu gaste tempo agora dizendo para vocês todos os passos. Eu posso dizer para vocês que a gente está trabalhando dentro de passos que a gente acredita que vão ajudar nesse movimento lento, porque lembra, pensa bem no que eu vou falar agora. O caminho, eu falei de fazer um espectro, não é? Um contínuo. Mesmo dentro daquele contínuo, se você pegar só a partezinha que tem umbrella e massa crítica, também é um contínuo, não é uma linha absoluta. Não é binário. Você pode ter uma organização umbrella bem para cá e outra meio para cá. É um processo, e um processo que deve levar tempo. Como que você faz esse processo? Bom, você pode fazer artificialmente. Manipula o jogo. Muda seus processos, substitui pessoas. Vamos ser honestos, no final das contas tem a ver com pessoas. Não tem jeito de fugir disso. Eu não acho que isso condiz com o que o cristianismo exige de nós. E se somos uma instituição educacional, a forma adequada para fazer essa caminhada e essa jornada é o processo educacional também. É isso que nós estamos fazendo aqui. É entender para onde vamos e aí dizer, vamos fazer um pacto de tomar passos juntos para isso acontecer. Vamos criar mais oportunidades. Vamos entender que não é só quando o grupo de professores cristãos está junto que alguém vem e fala de confessionalidade. Que quando reúne todos os professores, vocês têm testemunhado isso já há 3 anos, professor Clevers. É isso, né?
Para a semana pedagógica, sempre tem uma apresentação que é feita levando em conta a perspectiva confessional e procurando dar unidade para uma experiência diversa. Epistemológica, ética, como foi esse ano, estética, né? Já fiz isso também. E eu não me importo de fazer, mas eu estou cansado. Queria ter outras pessoas fazendo também. Lógico que requer um bom tanto de dedicação para preparar uma coisa assim, onde você vai expor isso para pessoas que têm perspectivas muito contrárias, e o que você não quer fazer é cauterizar, queimar ou vacinar. Você quer que haja pelo menos um mínimo de persuasão de dizer, poxa, isso é interessante. Isso, de fato, se isso for verdade, fica maior a nossa perspectiva e não menor. Então, esse processo. Agora, esse processo, como eu disse, mais educacional do que um processo mecânico, mas ele precisa ser intencional. Não adianta achar que isso vai acontecer naturalmente, não. A lei da gravidade dita que as coisas deixadas ao léu tendem mais para baixo do que para cima. O seu pote de vidro bonito, como o vidro é líquido, depois de alguns séculos, ele é mais achatado, mais largo embaixo e em cima, porque ele escorreu. Só escorre muito devagarzinho. Então, pela gravidade, se não houver intencionalidade, a gente vai fazer o que sempre fez. Mas se a gente pensar e olhar para isso e conseguir sonhar junto, o que seria? O que me empolga é o seguinte, e aí eu falo, como falo a amigos e amigas, eu vou falar com liberdade. O que me empolga é que na experiência que eu tive na academia, eu descobri que toda vez que se faz isso, os resultados em si, tem uma expressão americana maravilhosa, the proof is in the, lembra? Porém, a prova está no pudim. Ou seja, a prova da sua habilidade de cozinheiro está no pudim que você produzir. Um jeito mais brasileiro de falar é Curió Piracicaba, para ser do bom tem que cantar, mas não adianta cantar sozinho na gaiola, numa roda de 20 ou 30 tem que cantar até o sol nascer. Isso é que prova ser Curió ou Curuíra. O que isso significa é que o nosso cartão de visita, e aquilo que me empolga, é pensar que olhar dessa maneira não vai ser só mais fiel a Cristo. Vai nos fazer acadêmicos que veem coisas que os outros não estão vendo. Professora Derito, a Anne Bradley virá e falar assim, primeiro defeito, na visão econômica dominante, você está falando de economia e não olha para a natureza do ser humano individual que compõe aquele coletivo que vai fazer decisões de valor. Cara, é botar o ovinho em pé, é quebrar é sair fora da caixinha, porque quase todos os teóricos economistas consideram grandes movimentos e partem da macroeconomia para projetar a microeconomia. A mulher virou e falou uma coisa, que é o cristianismo que dá para ela. Ela falou, você não pode falar de economia sem primeiro pensar nas pessoas que compõem a massa que vai fazer decisões de valor, em cima da qual a economia vai estar traduzida. Exatamente, são gente. É interessante isso. Dá uma mexida. Segunda mexida que ela deu para mim, e olha que eu gosto de ler sobre economia, de pensar, ela disse assim, o grande problema para a gente é que a gente sempre pensa em lucro como a mais-valia monetária ou financeira. Quando, na verdade, a gente deveria entender que lucro é leftover, é sobra. Se você demora X para andar até tal lugar e você desenvolve uma técnica, inventa uma bicicleta que te faz chegar lá em meio X, você lucrou tempo. Lucro é quando você sobe uma escada e no fim da escada você ainda tem energia para subir mais 4 degraus se precisar. Aquilo é sobra. Nossa, se você pensar em lucro nesse sentido, vai incluir a questão financeira, mas você vai entender que a economia diz respeito, a economia diferencia aquela mulher no Congo, foi o que ela apresentou, que gasta 4 horas para caminhar até o lugar onde ela pega água e 4 horas para voltar, e ela volta com um pote cheio de água. E ela gasta uma média de 4.000 calorias para fazer o serviço dela. O intake alimentar dela é 3.500 calorias. Então ela não tem sobra de tempo e até calórico ela tem déficit, ela está perdendo. Como é que a gente mexe com a vida dela para ela poder... Poxa, achei incrível ela. A perspectiva cristã enriquece e deveria fazer
de nós melhores acadêmicos. Se isso acontecer, os panoramas que vão se abrir. Já pensou que bacana chegar um momento que alguém diz assim? E eu vou contar uma história para vocês. Tem uma universidade nos Estados Unidos que era fundamentalista ao extremo absurdo. Fundamentalismo e fundacionalismo andam juntos. Ela era condenável em todos os sentidos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que queria ir para aquela universidade, estava preenchendo os formulários de aplicação e dizia, você é a favor do banho misto? A pessoa falou, claro que não, mas foi perguntar, o que é isso? Eles disseram, não, é homem e mulher nadar na mesma piscina, porque aqui é considerado pecado. Desse jeito. Hoje está diferente. Quando eu falar o nome, vocês vão rir, porque todo mundo... É a Bob Jones University. Tem 2 irmãos que são cinematógrafos, são ateus. E toda a produção cinemática deles não tem nada a ver com a fé cristã. Eles estudaram lá, eles mentiram na aplicação e por 4 anos eles fingiram ser cristãos, porque tinha um professor no departamento de cinema deles que eles achavam que esse cara seria o mentor ideal para eles produzirem o que queriam produzir. Então eles foram lá e fingiram. Eu não queria aluno fingindo, nós não somos uma instituição com essa perspectiva e nem no que depender de mim nunca vamos ser. Mas que eu queria que a nossa qualidade fosse tão reconhecida que até as pessoas que não têm gosto nenhum pela nossa perspectiva dissessem mais vale a pena estudar lá, porque eles veem coisas que os outros não veem. Isso eu queria. Vamos terminar com oração? Eu oro, Breno? Deus, obrigado por cada irmão e irmã aqui. Obrigado porque somos parceiros nesse projeto. Nos ensina e nos abençoa. Dá que o Mackenzie seja de fato uma luz que mostra formas diferentes de construirmos um mundo melhor ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Nessa ordem aqui, tá bom? Então, primeiro, aí o último, eu do Dr. Marcelo, tá bom? Então, vamos lá. Alguém quer me ajudar aqui, por favor? Qualquer um, professor Marcelo? Então, já está aí bem misturado. Não... Quem? O primeiro é... Quem é? Roger. Roger. Parabéns, Roger. Elementos essenciais para o educador cristão. Depois o autor dá o autógrafo aí. Só vai sair do 7. Abílio, professor Abílio, parabéns aí. Os 2 primeiros são meus aí, viu? Adilson Aderito. Falou sobre graça. Hoje ganha um livro sobre graça. E de graça. Esse tem aí como organizadores reverendo Davi Augustus Nicodemos, Daniel Albuquerque. Daniel é professor nosso já? Não? Isso, mas parabéns, viu, Daniel? É para ler, tá? Queridos, olha, por que a ciência não consegue enterrar Deus? John Lennox. Quem? Ana Cassu, quem é Ana Cassu? Me ajudem. Sim. Próximo. Cleves já saiu. Marcel, professor Marcel Mendes.
Deus abençoe, viu? Parabéns. O Habitat Humano. Esse é um livro do Dr. Eber. Sunamita. Sunamita, quer passar para outro? Pode ser? Isso porque ela já tem o livro, tá bom? Eu mesmo. Marcelo tem? Eu tenho. Tem também. Israel. Já foi embora. Rosângela, não veio, já saiu. Na próxima semana a gente vai, no próximo a gente vai sortear um carro, tá? Dario. Sérgio. Oh, que benção. O professor Sérgio é a primeira vez no nosso encontro, né? E o professor Sérgio vai trazer um livro dele para o próximo, viu? Para a gente sortear. E tem Nizam, professor Nizam, já tem esse? Do Dr. Marcel Mendes? Esse não. Esse é edição nova. Edição nova. Parabéns, viu? É isso, queridos. Olha, se você tiver um livro seu, traga para a gente poder sortear no próximo encontro, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado a todos.